Olá, alunos do curso técnico em evento. Eu sou o professor Deusdete Barros, formado em História pela Universidade Federal do Piauí e com especialização pela PUC de Minas Gerais. Então, estamos aqui para iniciarmos na nossa segunda videoaula. Na primeira aula, a gente trabalhou alguns conceitos básicos sobre cultura, a questão do que vem a ser cultura, a questão do relativismo cultural, de etnocentrismo, certo? A diferença entre cultura popular e cultura erudita, certo? E a questão da mundialização da cultura. Então é lógico que, como esse conteúdo ele está sempre interligado, né, a própria disciplina interculturalidade, então nós vamos retomar alguns desses conteúdos ao longo da nossa videoaula de hoje, da nossa segunda videoaula. Mas a temática, ou as temáticas principais dessa videoaula é exatamente a questão do etnocentrismo e do relativismo cultural e a questão do dinamismo cultural. Como é que essa inter-relação que existe entre as culturas hoje, elas interferem uma nas outras, certo? Como é que se dá essa interferência, o que significa ressignificação de valores e ressignificações culturais, e também alguns movimentos culturais de resistência, ou seja, como algumas culturas procuram preservar, né, as suas características sem deixar de ser dominadas totalmente por outras culturas. Ok? Então, em primeiro lugar, a gente deve definir o que seria etnocentrismo, certo? E relativismo cultural. Lógico. Na aula anterior, a gente falou exatamente que etnocentrismo ele se caracteriza por ser um movimento no qual um grupo considera a sua cultura superior a outra cultura, certo? E a partir disso aí, lógico, nós podemos ter movimentos preconceituosos e, lógico, perseguição de um povo por outro. Nós vamos dar exemplo de vários lugares do mundo, certo? Onde acontece hoje movimentos de rivalidade, né, de perseguição de um povo por outro, baseado exatamente na questão do etnocentrismo, ok? Então, esse etnocentrismo, essa valorização superior de uma cultura sobre outra, hoje traz conflitos como, por exemplo, na Espanha. Quer dizer, a Europa, né, que é uma região, digamos assim, um continente bem desenvolvido tecnicamente, digamos, onde impera muitos países a questão da liberdade. Na Europa, nós temos alguns exemplos de conflitos étnicos. Por exemplo, a Espanha. Pois é, por incrível que pareça, a Espanha ela tem dois casos, digamos assim, de conflito étnico. Dois povos ou duas etnias que buscam, digamos, a sua independência em relação à Espanha. Seriam eles exatamente os bascos, certo? E os catalães. Sendo que no caso dos bascos, talvez você já tenha um conhecimento maior, já tenha ouvido falar mais. Inclusive, o povo basco já chegou a criar um grupo terrorista chamado ETA, né, que usou de terrorismo, né, de atentados para forçar a sua independência, a independência do grupo basco em relação à Espanha, certo? Mais recentemente esse grupo, o ETA, chegou a um acordo, certo? E depois as armas e passou a agir de maneira mais pacífica. Então a Espanha tem dois grupos étnicos, certo? Que buscam a sua independência em relação ao país, repetindo, os bascos e os catalães. Mas não é só na Espanha. Em outras regiões do mundo também nós temos conflitos étnicos atualmente. É o caso, por exemplo, na região limítrofe entre Síria, Irã e Iraque, certo? Que existem os curdos, que seriam hoje o maior grupo étnico do mundo sem ter um próprio país, certo? Os números variam aí, o cálculo do povo curdo seria entre 20 e 40 milhões. E esse povo seria formado por tribos, né, que tem características próprias, lógico, língua, religião, diferenciada desses outros países, e que vivem sem uma nação, sendo perseguidos por esses vários governantes. O Iraque, por exemplo, na época de Saddam Hussein, houve massacres contínuos dos curdos, perseguidos pelo governo ditatorial de Saddam Hussein. Não é diferente também no Irã, na Turquia também os curdos são perseguidos. Então é mais um exemplo de conflito étnico, quer dizer, outros povos consideram a etnia dos curdos como inferior e os perseguem por isso, ok? Além disso, na África, né, nós já demos o exemplo aí da Europa, vamos para a África agora. Na África nós temos dezenas e dezenas de conflitos étnicos, né? Talvez o mais conhecido aí, até porque existem dois filmes que retratam isso, que é exatamente o conflito entre Hutus e Tutsis, né, em Burundi e principalmente em Ruanda, certo? E por sinal eu dou esse toque para vocês, quem puder assistir a esses dois filmes, Tiros em Ruanda, o nome de um deles, e o outro Hotel Ruanda. Então em Ruanda e Burundi, esses dois grupos, Tutsis e
Hutus, são duas etnias diferentes e que terminam rivalizando, certo? E lógico, há por trás também, além da questão de interesse étnico, a questão de interesses políticos, né? Tem a ver também com a própria colonização da região pelos europeus, certo? Mas essa rivalidade étnica em Ruanda, principalmente, levou em 1994 a um massacre de 800 mil Tutsis pelos Hutus que assumiu o governo naquele momento, ok? Infelizmente, né, o continente africano, a gente sabe que as suas fronteiras geográficas, elas são principalmente artificiais. A dominação europeia, a colonização europeia na África, criou países, digamos assim, artificiais que não existiam antes da colonização. E uma das principais consequências é a reunião exatamente de diferentes grupos étnicos dentro de um mesmo país na África. E essa coexistência de grupos étnicos rivais dentro de um mesmo país leva, lógico, naturalmente, a conflitos e massacre que a mídia mostra a todo momento aí no continente africano, ok? Mas não é só lá também na África. A gente for para a Ásia, né? Nós já falamos de Europa, de África, e na Ásia a gente pode dar exemplo na China, né? A China, e até porque é também um país em que o governo tem um poder muito forte, né? Uma ditadura que se diz ainda socialista, ok? E por ser um governo ditador, é lógico que ele não flexibiliza com qualquer movimento que questione, lógico, a unidade do país. E lá na China, os uigures, certo? E os tibetanos, eles sofrem essa questão do etnocentrismo, ou seja, a perseguição por ter uma etnia diferente, por ter valores diferentes, certo? Bom, trabalhado aí o que seria etnocentrismo e lógico, esses conflitos étnicos que existem no mundo, é bom a gente lembrar, reforçar, e vocês têm terão um papel importante nisso, que nós não podemos deixar esse tipo de conflitos proliferarem sem serem questionados. Né? Nós trabalhamos na aula passada e vamos reforçar aqui, não existe culturas superiores, né? Dentro do conceito acadêmico que se trabalha de cultura, né? A gente deve sempre trabalhar com a ideia do relativismo cultural. Cada povo tem seus hábitos, tem seus costumes, produz sua própria cultura dentro do seu espaço geográfico e histórico. Então, cada cultura satisfaz a seu próprio povo. Consequentemente, não existe cultura superior ou culturas inferiores. Existem culturas diferentes. Ok? Bom, continuando aí, outro conceito que a gente vai trabalhar hoje nessa aula, que está direto aí na apostila de vocês, é exatamente sobre dinamismo cultural. Né? Nós sabemos que nós estamos vivendo hoje no que se chama aí de mundo globalizado. Né? A globalização, que, lógico, se a gente for fazer um retrospecto histórico, está ligada principalmente às grandes navegações, quando os europeus se lançaram aí naquela aventura de conquistar novas regiões, de chegar na Ásia, né, e depois chegar aqui também na América, né? Nós somos exemplo disso, que já que nós somos fruto da colonização de portugueses, mistura de portugueses com índios, com africanos, né, e depois com outros imigrantes chegaram aqui. Trabalhamos isso na aula anterior. Então, a partir das grandes navegações, né, da expansão marítima, o mundo se tornou globalizado, ou seja, os diversos continentes estão interligados comercialmente, politicamente e, no nosso interesse maior aqui, culturalmente. Quer dizer, hoje todas as culturas praticamente elas têm uma ligação, elas têm uma relação, um contato e, consequentemente, daí vem o que se chama de dinamismo cultural. Ou seja, a influência de uma cultura sobre outra, fazendo com que determinadas culturas assimilem mais ou menos aspectos da outra cultura, certo? E, lógico, isso não significa dizer que nós vamos terminar por ter, digamos assim, uma cultura homogênea no mundo, né? Uma só cultura, uma cultura superior, devido à globalização, vai conseguir impor todas as suas características das demais culturas. Por isso que nós falamos, existe um dinamismo cultural, né? Uma troca de valores, uma troca de características culturais, certo? A ressignificação, que é a assimilação de determinadas características para uma cultura, incorporando, digamos assim, de acordo com seus interesses, dando novos valores a ela, ok? Isso acontece muito, muito no mundo globalizado hoje, mas, repetindo, essa globalização ela não leva a uma homogeneidade. As diferenças culturais, elas permanecem, elas apenas se modificam, certo? Mas não existe essa questão da homogeneidade, está comprovado que essa globalização em curso, há muito tempo, ela não conseguiu ainda esse, digamos assim, essa característica de homogeneizar o mundo, certo? Bom,
O que é que acontece? Mas existe, lógico, essa influência cultural. Um exemplo, por exemplo, aqui no Brasil, que a gente tem, é exatamente com a questão da festa do Halloween, né? Que é comemorada no dia 31 de outubro. A gente vê muito nas escolas, né, de ensino médio, principalmente, de ensino fundamental, os nossos jovens, os brasileiros, comemorando a festa do Halloween. Lógico, todos vocês sabem que a festa do Halloween não é uma festa tipicamente ou genuinamente brasileira, né? Ela é um exemplo, claro, da influência cultural, digamos assim, de um país sobre outro, no caso dos Estados Unidos, né? O Halloween é uma festa típica dos Estados Unidos, e aqui, que é comemorado como o Dia das Bruxas, né? Definido como Dia das Bruxas, é comemorado no dia 31 de outubro, e, lógico, serve como um exemplo de influência cultural, e, lógico, dentro desse contexto do dinamismo cultural, certo? Nós vamos falar, daqui a pouco, de um movimento que existe aqui no Brasil, de se contrapor a questão da festa do Halloween, que é exatamente a festa do Saci Pererê, que é comemorada em algumas regiões do Brasil também no dia 31. Segura aí que daqui a pouco a gente volta a essa temática aí. Outra festa, né, que já foi incorporada na nossa cultura, essa muito mais do que o Halloween, lógico, né, já é tradicional no Brasil, e principalmente pela questão da colonização portuguesa, é a festa junina, né? Eu acho que a maior parte dos brasileiros comemora a festa junina, que por sinal eu considero uma festa linda, né? Período muito bonito, período de fartura, né? E de beleza, de danças, de quadrilhas, né? Bumba Meu Boi e outras apresentações típicas aqui do Nordeste. A festa junina, para quem não sabe, ela tem origem exatamente na Europa ou principalmente em Portugal, né? No caso, ela veio de Portugal para o Brasil, trazida pelos portugueses da Europa, certo? E é uma festa que tem características pagãs e cristãs. Lá na Europa, a origem da festa junina era exatamente uma celebração religiosa, certo? Digamos assim, como uma forma de agradecimento à questão das plantações, das lavouras, da fartura de comida, digamos assim, de uma maneira mais direta, ok? E ela veio para o Brasil, lógico que aqui tem as suas adaptações ao longo do tempo, né? Mas se tornou uma festa tradicional no Brasil, faz parte da nossa cultura, né? Nós temos aí os festivais de quadrilha, por exemplo, dentro de uma festa maior, que é a festa junina, certo? E, digamos assim, é uma das nossas características culturais talvez mais marcantes, principalmente, repito aqui para o nosso querido Nordeste, ok? O Carnaval, por exemplo, né? Normalmente o brasileiro é muito lembrado, né? Estereotipado, infelizmente, aí fora do Brasil, por algumas características que seria a questão do país do futebol, o país do Carnaval, né? Lógico que nós temos muitas outras características positivas, não só essa. Mas, sem dúvida nenhuma, o Carnaval faz parte da nossa cultura. O país, digamos assim, praticamente para na época do Carnaval, né? E o Carnaval, assim como a festa junina, ela não é uma característica cultural genuinamente brasileira, né? O Carnaval, ele veio também com uma cultura europeia, né? No caso dos portugueses, ok? O Carnaval era comemorado na Europa, em vários países, principalmente em Itália, né? Com aqueles bailes de máscaras e tudo. É uma festa que está ligada à deusa da carne, né? Ela antecede exatamente a questão da quaresma, daí depois do carnaval vem a questão da abstinência da carne, né? E é uma festa também que simboliza a questão da liberdade e da alegria, né? Acho que não é difícil para vocês entenderem, então, por que o carnaval tem essa característica, né? Da liberdade, da alegria, do viver intensamente aqueles dias de festa. Quer dizer, ela tem essa origem já na Europa. Eu acredito que como o brasileiro tem uma das características exatamente essa coisa da alegria, da liberdade, o carnaval casou muito, muito bem com a nossa cultura. E lógico, o carnaval aqui ele foi ganhando características próprias, né? Nós acrescentamos ao carnaval características próprias da cultura brasileira. Ok? Bom, definido isso aí, né, esses exemplos de dinamismo cultural e de influência cultural no Brasil, a gente deve lembrar, por exemplo, que esse dinamismo cultural, essa influência, digamos, essa globalização, ela está presente em diversas áreas também, independente do país. Um dos exemplos é a questão dos esportes, né? Essa coisa de você precisar mostrar a cultura, mostrar um espetáculo, mostrar uma arte para o mundo inteiro, principalmente em eventos como, por exemplo, no caso do esporte, as Olimpíadas, elas deram uma mudança, digamos assim, à característica dos esportes.
Vocês devem lembrar e já devem ter lido que a filosofia de quem criou as Olimpíadas, o Barão de Coubertin, era exatamente aquela de que o importante era competir.